A Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES, leva tão a sério a formação continuada que decidiu criar a sua própria escola, a EMAGES, Escola Superior da Magistratura Desembargadora Jane Silva. O nome escolhido é uma homenagem a uma magistrada vocacionada, professora renomada, pioneira da emancipação feminina, que dedicou parte de sua vida ao aperfeiçoamento do judiciário e da magistratura. O evento aconteceu aqui, na sede da AMAGES, em Belo Horizonte. O Pensamento Jurídico participou e fez uma cobertura especial. Confira. A cerimônia foi conduzida pelo presidente da AMAGES, juiz Luiz Carlos Rezende Santos, e contou com a presença de autoridades dos três poderes, magistrados, familiares, entre outros convidados. No evento, o diretor-presidente da AMAGES, desembargador Kilder Carvalho, tomou posse e foi inaugurado o retrato da desembargadora Jane Silva, que dá nome à nova escola. Em seguida, o ministro do Tribunal de Contas da União, professor Antônio Anastasia, proferiu uma aula magna, acentuando a importância do estudo continuado, do planejamento e da gestão pública. Aqui ao meu lado, o ministro do Tribunal de Contas da União, professor Antônio Anastasia, que proferiu palestra, uma aula magna no lançamento aqui da Escola da Magistratura. Ministro, qual a importância dessa escola até para uma classe de pessoas já tão preparadas? É verdade, meu caro Ariel. Eu quero primeiro cumprimentar a AMAGES pela iniciativa da criação da escola, uma homenagem à desembargadora Jane Silva, tão querida e saudosa. E eu acho a sua pergunta muito instigante, porque discutimos isso durante a minha palestra. A qualificação permanente é muito importante. Não há dúvida que o magistrado é o agente público, certamente, se não é o mais, é dos mais preparados que nós temos, mercê dos estudos e dos concursos que realiza para ingresso na carreira. Mas isso não quer dizer que ele não tem de continuar estudando permanentemente. Assim também acontece com cientistas, com professores, com todos aqueles que se dedicam a uma atividade científica. E o direito, ele evolui com muita rapidez, a jurisprudência modifica, então é muito importante que haja, de fato, esses debates, congressos, cursos, a escola, para o aperfeiçoamento permanente, inclusive permitindo, o que me parece muito importante, o contato e o convívio entre os magistrados na escola, que vão trocar experiências e cada qual se aperfeiçoará melhor assim. E a sociedade também é muito dinâmica, está sempre reclamando, cobrando que haja mais correspondência da administração pública às suas demandas. Então, é um momento de discutir também e fazer essa aproximação com a sociedade. Não há dúvida, como eu disse também durante a palestra, a questão da gestão pública ela não é privativa do Executivo e do Legislativo. O Judiciário também tem as suas responsabilidades, tem o seu quinhão de atribuições para a governabilidade do país. Então é muito importante que isso ocorra e uma escola é exatamente o locus adequado para essas teses serem discutidas. Do ponto de vista do conhecimento, digamos, do clássico ao moderno, a tecnologia também traz desafios, dificuldades, apesar de algumas facilidades, mas há riscos também. Nós estamos hoje no mundo da inteligência artificial. Então, nós observamos, eu vou dar o exemplo que acontece no Tribunal Conjuntivo, no Tribunal de Contas da União, a inteligência artificial já participa ativamente em todos os processos, inclusive fazendo uma primeira triagem naquilo que se identifica como desvios e equívocos. Então, é muito interessante observar que a inteligência artificial também, de fato, vai permitir não só uma rapidez maior durante os processos, mas, ao mesmo tempo, dar mais acesso às pessoas à justiça, que é muito importante. Aqui ao meu lado, o presidente da AMAGES, juiz Luiz Carlos Rezende Santos, o anfitrião dessa solenidade de lançamento aí da Escola Superior da Magistratura Desembargadora Jane Silva. Disse muito desse momento que é histórico. Qual a razão desse momento histórico para a AMAGES? O que representa essa escola para a prestação jurisdicional, para a atuação dos juízes e juízas? O que eu penso a respeito da história é porque isso foi um desejo acalentado por muitas e muitas gestões. Chegar até aqui não saiu do ontem, não saiu do início da nossa gestão, saiu das ideias de muitos que nos antecederam. Mas eu acho que essa escola é uma escola plural, é uma escola maior do que isso, que é uma escola que quer trazer não só os magistrados, como as pessoas, os usuários, os alunos que estiverem aqui, uma oportunidade de debater com a magistratura, crescer, uma troca permanente de experiências e, acima de tudo, encontrar um resultado bom para conhecer melhor a sociedade, a quem é destinado a atividade judicante e para o magistrado também crescer, aproximar-se,
Não só o magistrado de agora. O magistrado de ontem tem muito que contribuir, né? São os nossos jubilados. Então, eu acho que esse é um momento sublime e que vem uma escola para complementar aquilo que já vem acontecendo com a Escola de Magistratura do Tribunal de Justiça. E tem um aspecto interessante porque, com isso, a AMAG, a Associação dos Magistrados, está ampliando a sua atuação associativa agora numa escola associativa. O que ela tem de diferente na prática de outras escolas judiciais? É isso. É poder oferecer e atender um público imenso. Que as escolas judiciais, de regra, elas têm uma destinação aos juízes da ativa, né? Essa não. Ela pode ser uma atividade destinada a juiz da ativa, da inativa, à sociedade em geral, para conhecer mais, para debater mais essa carreira tão bonita e tão importante para a democracia brasileira, que é a carreira da magistratura. A sociedade também, como o direito, é muito complexa, então é importante o juiz estar cada vez mais bebendo nessas fontes. É claro, essa fonte é que é um principal alimento para que ele possa distribuir a melhor justiça. Gostaria que o senhor falasse um pouco sobre essa homenagem que o senhor e a diretoria está fazendo à desembargadora Jane Silva, pioneira na emancipação feminina, uma promotora, uma professora renomada e uma magistrada também vocacionada. Na verdade, nós estamos só retribuindo, né? Doutora Jane sempre nos homenageou. Doutora Jane era sinônimo sempre de presteza, de delicadeza, de presença, de firmeza, né? Doutora Jane, nós estamos tentando, neste momento, apenas retribuir. Ela que sempre nos homenageou. Acho que qualquer lembrança que se faça ao nome dela é pouco, por tudo que ela contribuiu na história da magistratura mineira, brasileira e, sobretudo, na história das magistradas deste país. Então, a gente reverencia a grande personalidade, não só juíza, como pessoa, a doutora Jane Ribeiro Silva, uma fraterna amiga que agora nos empresta seu nome para elevar ainda mais a história dessa escola que nasce hoje. Doutor Caetano, estamos participando hoje de um momento histórico em que a AMAGES está lançando a sua própria escola. Existe espaço para uma escola associativa nessa formação de magistrados e magistradas? Olha, sem dúvida. Hoje é uma data histórica para a AMAGES. Mais do que nunca, se exige do magistrado estar preparado. Nós temos desafios todos os sentidos, em todas as direções. E as escolas judiciais, com todo o esforço que elas fazem, ainda não conseguem atender toda a classe. Então, eu vejo assim com muita alegria o surgimento da nossa escola associativa e que outras possam surgir. Quando se debatia o projeto de resolução do Superior Tribunal de Justiça para criar a Infam, eu participei. Uma das preocupações era justamente não acabar com as associativas. Elas tiveram um papel importante no passado e têm um papel muito importante no presente. Aqui ao meu lado, o desembargador Maurício Pinto Ferreira, que é o diretor de ensino da EMAGES, essa Escola Superior da Magistratura. Doutor Maurício, em termos de projeto pedagógico, né? Qual é o alcance, o que ele pode trazer para a magistratura? Olha, isso é um sonho da AMAGES, né? Como função pedagógica, nós já estamos com cursos preparados para nossos associados, cursos específicos para juízes, né? Tanto de pós-graduação como de doutorado, e também, em especial, voltado para os pensionistas, os aposentados, né? Nós temos aí uma gama de colegas aposentados, colegas pensionistas também. Teremos cursos também para esse público-alvo, né? O que nós queremos é somar força, inclusive para os juízes da ativa e também os nossos associados, para que eles tenham aqui uma escola não só voltada para o aprendizado do direito, mas também para o dia a dia, né, como filmes, por exemplo, estudo de casos e por aí afora. Né? Eu converso agora com o juiz da Corte Internacional de Haia, Leonardo Neme. Um prazer, obrigado por falar conosco mais uma vez aqui. O senhor aí segue os passos, né, do grande jurista brasileiro que neste mês está completando 100 anos da morte, da passagem dele. Ele sempre foi o incentivador dos estudos, né?
A Marges agora está lançando a sua escola para a magistratura. Qual é que você vê a importância desse estudo continuado? Olha, na nossa área, na área do direito, o estudo é o principal elemento. E no âmbito do direito internacional, na Corte Internacional de Justiça, nós temos no mesmo ambiente a Academia de Direito Internacional da Haia, que é uma escola já quase centenária igualmente, que produz cursos de desenvolvimento do direito internacional. Então eu gostaria de convidar, não em nome da academia, mas em nome da Corte, nossos magistrados para que possam visitar a Corte e, eventualmente, cursar ou se interessarem pelo direito internacional, aprofundarem o estudo do direito internacional, tanto na academia quanto nos diversos cursos que no Brasil existem no campo do direito internacional. E a Escola da Marges, ela pretende não só focar a questão técnica, científica, mas também mais humanismo, discutir filosofia e outras áreas do conhecimento para poder realmente formatar melhor, cada vez mais, esse magistrado, essa magistrada. Isso é muito importante e o direito internacional tem um forte elemento, né, de filosofia do direito, de teoria pura do direito. Portanto, conhecer o direito internacional não é simplesmente aplicá-lo como norma internacional, mas também na estrutura interna, mas também conhecer os fundamentos da justiça e da ordem jurídica. Portanto, o ensino de um humanismo jurídico, tanto na esfera internacional quanto na esfera doméstica, é muito bem-vindo. Aqui ao meu lado, a vice-presidente administrativa da Marges e também vice-presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros, a juíza Rosemary das Graças do Couto. Doutora Rosemary, o lançamento da escola faz também uma bela homenagem aí à desembargadora Jane Silva, que foi uma pioneira da emancipação feminina, uma magistrada vocacionada, professora renomada. Como é que você avaliou essa homenagem? Eu acho que não tinha nome melhor para a escola do que o da desembargadora Jane Silva. Ela foi uma magistrada de excelência, ela foi uma professora exemplar, né? Então ela é exemplo para todos nós. Eu acho que foi assim, justíssima essa homenagem. A senhora participa da AMB também, a Associação dos Magistrados Brasileiros, que tem uma escola associativa, a Escola Nacional da Magistratura. Esse modelo de lá poderá ajudar na instalação e no crescimento e desenvolvimento da escola associativa de cá? Eu creio que sim. Eu acho que a escola da magistratura dos magistrados mineiros, ela vai fazer parceria com todas as escolas, com a Infam, com a EGEF. Então, nós estamos de braços abertos para recepcionar todos. E sermos recepcionados também. Exatamente. E é importante essa convergência, porque o conhecimento tem que ser compartilhado, né? Com certeza. Eu acho que vai ser muito profícuo para os juízes, para todos os magistrados, ter essa escola na nossa associação. Bom, vamos fazer um pequeno intervalo. No próximo bloco vou ouvir magistrados e dirigentes também da escola sobre o papel que a escola terá na formação continuada dos magistrados mineiros, das magistradas mineiras. Voltamos em instantes. Estamos de volta com o Pensamento Jurídico. Hoje uma edição especial para destacar o lançamento da Escola Superior da Magistratura, desembargadora Jane Silva, pela Associação dos Magistrados Mineiros. Aqui ao meu lado está o diretor-presidente da escola, desembargador Kildare Carvalho. Doutor Kildare, o senhor falou no discurso aqui que esse século é do judiciário. Qual a razão, qual o tamanho desse desafio? Até me lembrei agora, após a palestra do professor Anastasia, que realmente o Poder Judiciário vem avançando e pacificando as relações sociais e, de certa maneira, também harmonizando o conflito entre os poderes, exatamente em razão dessa pletora de leis, de decisões executivas, muitas vezes não só extravagantes, mas inflação legislativa em que o judiciário é chamado exatamente a compor esse tipo de demanda e também pacificar os conflitos sociais. Então, o envolver das relações sociais, das relações entre os poderes, levou exatamente a essa figura, que o século XXI passou a ser o século do Poder Judiciário, enquanto que o século anterior
foi o século do Executivo e o 19 do Legislativo. Eu, quando eu ouvi, pensei, doutor Quilto está pensando em muitos conflitos virão por aí? Não, conflito não. Eu acho que agora nós, inclusive essa é a função da Escola Superior da Magistratura, é tentar exatamente mostrar que é necessário pacificar todas as relações sociais para possibilitar uma convivência harmônica e pacífica em sociedade. Eu acredito em evitar exatamente esses confrontos. Quer dizer, nós não estamos na época de estagnação, de retrocesso, mas sim de avanço significativo da democracia e do regime democrático. O que o senhor considera importante da experiência que o senhor tem como homem do executivo, do operador de direito e desembargador? O que é importante transmitir para os novos juízes, para as novas juízas? Exatamente, que eles exatamente sigam o caminho certo, estudem muito, e especialmente nessa era digital, e saibam compor de forma adequada e com justiça os conflitos sociais que realmente se avolumam nessa quadra da história. Nós temos aí dois expoentes, né, do conhecimento, que é importante, está sempre dando base para as tomadas de decisões, para a prestação jurisdicional, e no moderno, enfim, a tecnologia trazendo desafios e até dificuldades, embora também tenhamos facilidades com isso. Exatamente, é nesse sentido. Quer dizer, nós estamos vivendo um mundo de transformação cultural, transformação social, transformação política, e é preciso estar atento a esses fenômenos. E um estado continental como Minas Gerais traz esse desafio para levar para todas as comarcas, exatamente, né? Todas as comarcas, da menor comarca à comarca de maior relevância que temos aí, porque realmente os conflitos são os mesmos. Eu agora converso com o presidente da Associação Mantenedora da Escola Superior da Magistratura, desembargadora Jane Silva, o desembargador Bahia Borges. Doutor Bahia, o senhor já está aposentado, mas ainda assim está na ativa ajudando a formação dessa escola. O que os aposentados podem esperar e aproveitar também dessa escola que vai surgir agora? É uma pergunta boa, porque às vezes os aposentados são vistos como inativos, e não é exatamente isso. Só se aposentaram por vontade própria, por implemento de idade, mas continuam, né, ligados à associação, ligados à cultura, ligados aos interesses do judiciário, aos interesses da classe, né, que abrange os aposentados. De modo que eu acho que os aposentados, nós aposentados, poderemos esperar muito, porque essa escola promete muito, até pelo âmbito de atuação dela, que não se restringe apenas à área jurídica, né? Mas também a várias outras áreas culturais que nos interessam a todos. Eu converso agora com o diretor-presidente da Escola Nacional da Magistratura, ligada à Associação dos Magistrados Brasileiros, o desembargador Nelson Messias de Moraes, que já foi até presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, presidente da AMAGES, e eu me lembro que na gestão do senhor houve a iniciativa de criar algo semelhante de uma escola com centro de estudos da magistratura. Qual a importância disso? Olha, a época em que eu fui presidente da AMAGES, nós criamos o Centro de Estudos, cuja coordenação foi pela desembargadora Jane Silva, que hoje emprestará o seu nome à Escola Superior da Magistratura de Minas Gerais. Eu vejo na criação dessa escola um sentido muito importante para a magistratura mineira, para a formação permanente dos juízes e, mais interessante ainda, o nome da desembargadora Jane, que além de uma educadora, foi uma intelectual com uma dimensão extraordinária e uma dimensão humana. Ela lecionou na Escola Judicial do Tribunal de Justiça para mais de 800 juízes, ajudou a formar mais de 800 juízes em Minas Gerais. E uma boa parte eu participei com ela na formação de pelo menos uns 600 magistrados. A Escola Superior da Magistratura, da AMAGES, ela se complementará nessa formação continuada dos juízes. Portanto, é muito auspiciosa essa iniciativa, só tenho a parabenizar o presidente da AMAGES, Luiz Carlos Santos. Bom, agora eu converso com o juiz Richardson Brant, que é diretor executivo da Escola da AMAGES. O senhor já tem uma ideia do plano inicial, pedagógico, que vai cuidar dessa escola? A escola, no plano pedagógico, ela trabalha em vários eixos. Um eixo principal, trabalhando com os juízes da ativa, onde nós teremos cursos de pós-graduações e grupos de estudo e pesquisa. Um outro eixo voltado para os filhos de associados, para que a gente possa trabalhar valores para a vida, empreendedorismo para desenvolver projetos específicos pessoais e também alguns cursos de especialização em áreas em que o magistrado precisa de aperfeiçoamento.
Então há um efeito associativo e de integração de familiares, né, pensionistas, aposentados e o pessoal da ativa em torno da margem. Exatamente, são esses exatamente os três segmentos. Além dos juízes da ativa, os juízes jubilados, já aposentados, mas que estão ainda em plena atividade produtiva, e também os agregados, os filhos, esposas e parentes de associados. E nós vamos atender esses três segmentos. Operadores de direito interessados em ingressar na magistratura terão espaço também, cursos para isso? Esses 2 cursos que nós vamos organizar esse semestre, talvez para início, logo no próximo semestre, são cursos preparatórios. Um deles para a magistratura e o outro para serviço notarial e de registro. Eu converso agora com a juíza Flávia Bichal. A margem, então, está lançando essa Escola Superior da Magistratura, que leva o nome da desembargadora Jane Silva, uma das pioneiras da emancipação feminina no judiciário. Como é que você avalia a importância disso? Como é que as magistradas e os magistrados podem ganhar? O que esperar dessa escola? Bom, acho que nós estamos ganhando, né, muito com a inauguração dessa escola, porque vai ser mais um lugar, né, que a MAGES está nos proporcionando para que a gente possa ter um aprendizado maior, tanto na questão jurídica quanto nas outras áreas de conhecimento. E com isso, também um congressamento maior entre os magistrados, as magistradas, tanto da ativa quanto os aposentados e tudo mais. Bom, eu agora converso com os familiares da homenageada dessa noite, a desembargadora Jane Silva. Estou aqui com a Lídia Marins para saber, filha, para saber dela, como é que a família recebe essa homenagem, a memória e a trajetória da desembargadora Jane Silva. Olha, nós ficamos muito felizes e muito honrados com essa homenagem, porque quem conviveu com a minha mãe conhecia o empenho que ela tinha e o amor que ela tinha pela magistratura. Ela sempre foi uma mulher muito firme em relação ao que ela queria para todos, que sempre foi o ensinar, o aprender e o amor pela magistratura toda que ela tinha. Então, assim, foi muito emocionante para mim. Eu fiquei até assim, muito emocionada, eu fiquei sem palavras para poder dizer, mas eu acho que foi uma honra para a gente. Maurício Brasil Marins, também filho aqui da desembargadora Jane Silva. Como foi o convívio com a pessoa tão dedicada, vocacionada, que dividia o seu tempo com a família, com os estudos e também com a função judicante? Como é que foi esse convívio? Olha, em adendo também honrado pela homenagem, né, que essa casa nos presta, né, e presta a minha mãe. E o convívio da mamãe, ela sempre conseguiu fazer isso de uma forma plena, extraordinária, educando os filhos desde pequenos, educando as pessoas, deixando realmente, se doando com todo o seu coração à magistratura e principalmente à parte educacional. Sabe, ela, como foi dito, muito bem dito, inclusive, pelo nosso querido presidente da MAGES, ela realmente se doava, se fosse de madrugada, atravessava várias noites estudando, né? E o amor pela profissão, não só da magistratura, né, acredito que de educacionar também, e se passar isso para as outras pessoas, né? Ela fazia cursinhos sem cobrar nada, né? E realmente é uma paixão, uma coisa reveladora, né? Sempre foi reveladora para nós, os filhos, que aprendemos a estudar com ela. E acredito que para todas as outras que também tiveram em conjunto com ela, convivendo. Muito bom. Lídia, só mais uma questão. A gente sabe que a carreira de magistrada é uma carreira itinerante, né? Ela esteve em várias comarcas, vocês sempre acompanharam lá, né? Trazia novidades, mas também dificuldades para vocês, para a família, né? Sim, sim. Era muito. Pelo menos, eu achava a coisa mais interessante, mais divertida do mundo, porque dava um tempo que a gente começava a firmar o pé no lugar, virava para a gente, olha, nós estamos indo para outra cidade, é aqui perto, mas estamos indo. Aí, assim, a gente não conseguia, principalmente pequenos, firmar amizades, firmar um lugar, falar assim, não, aqui é meu lar.
Mas era muito legal, porque ela era tão empenhada no que ela fazia, doava tanto amor àquilo, que a gente ia junto pelo amor que ela tinha, que ela ensinava para a gente nesse tempo. Eu brinco até hoje, eu falo muito com minha filha e tudo, porque minha filha está seguindo a carreira do direito. Eu falo com ela, você vai fazer a mesma coisa. Daqui a pouco, nós que vamos ter que te acompanhar. Você vai viajar, vai mudar para um lugar, daqui a 6 meses você está em outro e nós estamos indo. E é uma vida que eu falo, é fácil? Não, gente, não é fácil para a família, não é fácil para a própria pessoa, mas o amor que é dedicado a isso não tem preço. E para você, Maurício, muitos amigos e amigas ficaram pelo caminho? Sim, minha irmã bem o disse, mas eu, na minha concepção, já tenho como os prós e os contras, né? Os contras realmente são as limitações que nos trazem, principalmente trocando de escolas, para poder tentar acompanhar o colégio. Às vezes, o que a gente já tinha estudado, íamos para uma outra escola, estudávamos novamente, perdíamos as matérias, né, daquele ano todo, então a gente sempre tinha de estar ali, não só dentro da própria escola, mas em casa, batalhando, e ela participava muito disso. Ela sempre foi uma pessoa que também estudava com a gente, né? Eu me lembro da mamãe sentada, fazendo as perguntas e tudo, e colocando eu e a Lídia para, né, estar ali e estudando e decorando e tal. E agora, temos também os prós, que muitas amizades, conhecimento de regiões, né? Pessoas amadas que ficaram pelo caminho, que temos contatos até hoje, né? Desde toda essa passagem entre Pouso Alegre, eu, por exemplo, Araguari, né? Nós tivemos também Bom Sucesso, São João del Rei. Então, todas essas passagens, até que se chegue a Belo Horizonte, que aqui sim se firma, né, uma carreira, e aí se vai para a formação a uma desembargadora, suas nomeações. Então, existem seus prós e seus contras, mas a qual ela sempre nos deu todo o apoio para que se fizéssemos hoje uma grande história. Obrigado, Maurício. Obrigado, Lídia. Destacamos aqui o exemplo da desembargadora Jane Silva pela vocação e dedicação ao aperfeiçoamento do Judiciário e da Magistratura, que emprestou, então, seu nome ao lançamento da Escola Superior da Magistratura aqui da Associação dos Magistrados Mineiros. Ficamos por aqui. Obrigado e até a próxima.